E nós estamos de volta hoje, estamos recebendo o professor Luiz Carlos Molion para nós tratarmos, é claro, que de clima. Você mencionou algumas vezes aí a questão de oceanos e tudo, como que funciona esse clima, esse ar, isso tudo que nós estamos vivendo e que a interferência humana está acabando com tudo, superaquecimento, degelo, enfim, quem é que de fato está interferindo nisso? Então, o Sol é a principal fonte de energia, praticamente a única que a gente tem. O Sol, ele não tem a sua produção de energia fixa. Ele tem ciclos de 11 anos, ciclos de 22 anos, em que ele passa por um pico de atividade e depois baixa. E sobreimposto a isso tem um ciclo maior, de 100 anos aproximadamente. Todo início de século, o Sol entra num mínimo, atinge um máximo de produção de energia na metade do século e depois volta para um mínimo. Então, nós tivemos um máximo de produção de energia no final da década de 50, 1957, 58. O Sol atingiu o máximo e depois de lá para cá ele vem caindo. E agora esse próximo ciclo, que deve começar em 2019 e durar até 2030, o Sol vai estar no mínimo desse ciclo de 100 anos. No mínimo desse ciclo? No mínimo do ciclo de 100 anos. E qual é a consequência disso? Consequência é que o Sol vai produzir menos energia, entrando menos energia fica armazenada nos oceanos, que juntamente com o Sol são os dois responsáveis pelo clima global. E é o clima global que comanda a nossa chuva. A chuva não tem interferência localmente. Por exemplo, quando ocorreu aquela seca em 2014, que foi mais marcante no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, pegou um pouco vocês aqui também. Os ecologistas de plantão começaram a dizer que aquela seca era devido ao desmatamento da Amazônia. Isso é uma grande besteira, porque a árvore não produz água. A árvore apenas recicla a água da chuva anterior. Da chuva anterior? É isso, da chuva que estava armazenada no chão, a árvore recicla. Então, a grande fonte de umidade para as nossas chuvas aqui é o Oceano Atlântico, principalmente o Oceano Atlântico Norte, em que as temperaturas do oceano estão em 28, 29 graus. Então, os ventos alísios passam por cima do oceano, se carregam de umidade, passam por cima da Amazônia, deixam apenas 20% dessa umidade na Amazônia e transportam o resto para cá. Eu diria, claro que ninguém vai fazer isso, mas se nós desmatássemos toda a Amazônia, ia acelerar os ventos dos baixos níveis e chover mais do que chove aqui. Para você ter uma ideia, porque a fonte de umidade é o oceano. E a floresta... Ou seja, só ia acelerar esse trajeto. Ia acelerar o trajeto. E com a carga maior, que ele vem descarregando no caminho. Mais umidade. Nós fizemos um estudo que está aí para ser publicado, não sei se vai ser também, que a ciência tem donos, quando os editores não querem publicar, não se publica. Eles simplesmente censuram e pronto. Embora o telespectador ache que não, que tudo que os cientistas escrevem é publicado. Não, isso passa por censura. Tem muita gaveta. Muito. É por isso que às vezes a gente descobre, tipo, olha, acharam um artigo do fulano que já morreu tem 15 anos e que ele está falando o que está acontecendo hoje. Exato. Só que não foi publicado porque alguém não achou conveniente. Não permitiram que publicasse. Nós fizemos um estudo usando dados de 1999 até 2014, onde a gente mostra com números, que o maior fluxo de umidade que chegou no Sudeste foi em 2014. No entanto, foi uma das secas mais severas, só perdendo para a seca de 1963. Por que tinha umidade e teve seca? É porque não tinha um mecanismo atmosférico adequado para transformar aquela umidade em nuvens e chuva. Então você pode ter toda a umidade do mundo, mas se não tiver um mecanismo adequado para produzir chuva, não vai acontecer. Essa umidade vai embora. Então o homem não tem interferência nisso, porque é global.
E 71% de oceanos cobrem a superfície do planeta. O homem não tem como interferir nisso. Ora, o homem interfere no clima localmente. Mas se também ele pode... Num microclima ali na no região dele. microclima, naquela região ele interfere. Mas não com desmatamento. Desmatamento não vai mudar a quantidade de chuva. Você também não está mandando ninguém sair por aí arrancando não, árvore. absolutamente. Não estou dizendo que deve desmatar. Eu estou dizendo que fisicamente o desmatamento não interfere na chuva, porque a umidade que vem para a chuva, ela vem de fora, ela vem do oceano, não é local. Agora, é claro que a infiltração de água no solo, que é muito importante depois para a produção agrícola, E para permanência. essa daí o homem é responsável. Mas ele pode fazer isso tanto por meios biológicos, como, por exemplo, melhorar a infiltração com mais florestas, como também pode fazer por meios mecânicos. Ou seja, faço um murundum, faço um montinho de terra, planto ali uma leguminosa rasteira para proteger aquela terra, e a água, quando vem, encontra aquele obstáculo, para e infiltra. Então, se eu fizer isso ao longo da encosta, mesmo que ela seja suavemente, inclinação suave, eu vou fazendo a água parar e infiltrar, de tal forma que a planta, durante o período do crescimento, ela tem mais água disponível no solo. E esse é um outro ponto importante que a gente tem discutido, é que a tendência para esses próximos 10, 15 anos agora é de se ter uma frequência maior de veranicos, que é aquele período que para de chover durante 2, 3 semanas. A gente sabe diagnosticar, mas a gente não tem condições de prever quando isso vai ocorrer. Mas ocorre. Até um tempo atrás, desse período de 1900 e metade da década de 70, 1975, 76, até 2000, ele ocorria mais em fevereiro. E agora parece que está tendo uma tendência de adiantar para janeiro. Ele está chegando mais cedo. Para janeiro. Então, por exemplo, para de chover lá por volta do dia 25 de dezembro. E aí, 2, 3 semanas, entra janeiro seco. Isso é pior porque o sol está em cima da gente, na perpendicular. Então, o fluxo de radiação solar é muito grande e a planta fica estressada. Então, a gente tem discutido isso, e talvez uma das saídas seria o agricultor aprofundar um pouco mais o adubo. O fertilizante, aprofundar um pouco mais, deixa a semente na altura dela normal, aprofunda um pouco mais o adubo, porque aí quando a planta ela vai ser obrigada a ir buscar os nutrientes que estão embaixo, e ela vai desenvolver um sistema radicular mais volumoso, ou explorar um volume de solo maior. E quando entra um período desse, de estiagem, um veranico de 2, 3 semanas, a planta tem de onde tirar água. Então ela passa por isso aí. Ela já está com a raiz formada. Se ela for superficial, como por exemplo, hoje existem plantadeiras em que não se coloca o adubo. Ela simplesmente coloca a semente e depois o adubo é colocado por lanço. Precisa tomar muito cuidado, porque em alguns locais em que o solo ainda não foi bem desenvolvido para a agricultura, essa prática pode não dar certo. Professor, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença conosco, e dizer que para nós é sempre uma honra, é um orgulho muito grande. Pena que o nosso espaço é pequeno, mas poderíamos estar aqui por um meio-dia com tranquilidade, que assunto teríamos. Muito obrigada por todas as informações. Bom, uma satisfação ter estado com vocês aqui, e a gente espera então colaborar mais vezes com vocês no futuro. Muito obrigada. E a gente volta depois do intervalo.